Olá, meus queridos, tudo bem? Hoje falaremos do pronome relativo cujo. O pronome relativo cujo requer um pouco mais de atenção ao ser utilizado, porque ele é um pronome relativo que contém algumas particularidades e vamos saber agora quais são. Primeira observação: o pronome relativo cujo é usado entre dois substantivos, ou seja, os termos que vierem antes e depois desse pronome precisam ser substantivos. O pronome relativo cujo indica posse. Ao utilizá-lo, teremos a relação de possuidor e de coisa possuída. O pronome relativo cujo concorda em gênero e número com o termo posterior, ou seja, o termo que vier depois do pronome relativo. E esse termo, que fizer a concordância com o pronome relativo cujo, indicará o termo possuído dentro da oração. Agora, uma informação muito importante. O pronome relativo cujo não admite o uso de artigo antes ou depois dele. E por ser um pronome relativo variável, ele pode ser substituído por do qual, dos quais, da qual, das quais, de que ou de... Primeiro exemplo. Premiaram os alunos cujas notas foram altas. Temos na oração o pronome relativo cujas, que retoma o substantivo alunos. E por que o pronome relativo está no feminino e no plural? Porque o pronome relativo cujo concorda com o termo que vier depois dele. Percebam que notas é um substantivo feminino e está no plural. Vamos separar agora as duas orações. Como primeira oração teremos: premiaram os alunos. A minha segunda oração será: notas foram altas, sendo que vamos inserir na segunda oração o substantivo retomado pelo pronome relativo para que ele complete o sentido desta segunda oração e insira a relação de posse que é exigida pelo pronome relativo cujo. Então, teremos: as notas dos alunos foram altas. Percebam que não há na oração a presença da preposição de, mas é preciso inseri-la para que haja relação de possuidor e de coisa possuída. Próximo exemplo. Os alunos, cujas dúvidas são grandes, recorrem ao professor. Temos o pronome relativo cujas, que retoma o substantivo alunos. Cujas está no feminino e no plural, porque esse pronome concorda com o termo que está depois dele, que no caso é o substantivo dúvidas. Agora vocês vão perceber que, em se tratando do pronome relativo cujo, nem sempre as orações já virão separadas, como primeira e segunda oração. Nesse caso aqui, é necessário fazer uma análise de contexto para poder dividi-las. Vamos aprender. A minha primeira oração não terá ideia de posse. A ideia de posse será expressa na minha segunda oração, que será no momento em que eu incluir o termo retomado pelo pronome relativo. Como que eu vou saber qual termo na minha oração indica posse? O termo que indicar posse, que vai indicar pertencimento, será o termo que está concordando com o pronome relativo, que no caso é o substantivo dúvidas. Percebam que as dúvidas são grandes. As dúvidas de quem? As dúvidas dos alunos. Temos aqui a ideia de pertencimento. Percebam também que após alunos e grandes, há a presença de vírgulas. Essas vírgulas estão separando os períodos. Então, a oração que acompanha o pronome relativo será a segunda oração que terá a ideia de posse. Teremos, então, como primeira oração, os alunos recorrem ao professor. E como segunda oração, teremos dúvidas são grandes. Quem que são grandes? As dúvidas dos alunos são grandes. Prestem bastante atenção no nosso próximo exemplo. O homem, cujo carro foi furtado, ficou assustado. Nosso primeiro exemplo contém um erro. E o que deixa essa frase errada? O artigo o, que está após o pronome relativo cujo. Pessoal, essa informação é muito importante. Não podemos utilizar artigo antes e nem depois do pronome relativo cujo. Isso deixará a frase incorreta. Vamos ao segundo exemplo, que contém a reescrita correta da frase. O homem, cujo carro foi furtado, ficou assustado. Temos o pronome relativo cujo, que retoma o substantivo homem e concorda com o substantivo carro, que é o que está depois dele. Então, teremos como primeira oração termos que não expressam posse, que será o homem ficou assustado. E a minha segunda oração, que será a oração que terá a ideia de posse, de possuidor e de coisa possuída, será: o carro do homem foi furtado.